volta com o programa Amazônia em Debate, aqui da sede do AmazonSat em Manaus. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos assiste tanto pelo canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida, quanto pela internet, um meio em qual a gente consegue chegar a outros países e também abranger aqueles estados que não têm o canal AmazonSat na TV aberta. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre ICMS, a unificação proposta pela presidente Dilma Rousseff. No nosso bate-papo, nós recebemos o Ailson Rezende, ele que é presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, e o economista José Laredo, que ainda há pouco estava comentando sobre a questão do ICMS ser diferenciado entre as empresas. Explica pra gente como isso funciona. Hoje, o ICMS interestadual, quando um produto sai do polo industrial para vender em São Paulo, a empresa destaca 12%, tá? Mas sobre esses 12%, ela vai abater o que ela já comprou de crédito dos insumos, tá? Que ela já recolheu, e a diferença nesse ICMS devido, ela tem uma isenção, que hoje o termo é chamado crédito estímulo, que vai de 55% a 100%, podendo ser 75%, 90,25% ou 100%. Ou seja, com a queda de 12 para 4 na venda interestadual, absolutamente, com certeza, vai haver uma queda na arrecadação. Isso é um ponto. Agora, em termos de atratividade de novos negócios, não tanto vai haver queda. Por quê? Porque havendo uma redução para 4 lá no sul-sudeste e a redução para 4 aqui, há uma compensação do débito e crédito lá dentro, lá fora para cá. E nós vamos ter os adicionais de vantagem na redução do imposto de importação de 88%. Nós temos um adicional de vantagem que eles não têm com a isenção total do IPI. E nós temos os 75% da redução do imposto de renda. Isso tudo forma um pacote que hoje nos dá uma vantagem comparativa média de 57% a 58% no jogo tributário. Porque nós ainda temos a redução do PIS/COFINS quando a empresa tem o projeto aprovado pela SUFRAMA, de 9,25% para 3,65%. Isso tudo gera um pacote de incentivo. Então, se o ICMS cai lá e cai aqui, há um jogo de débito e crédito entre os dois setores. Isso não vai deixar de atrair novas fábricas. Temos uns estudos recentes aqui, que nós fizemos na nossa consultoria e até fornecemos para o governo do estado, para o secretário da Cefaz, executivo, em que o peso do ICMS, nós mostramos aqui, quando ele era 12, por exemplo, no setor eletroeletrônico, o ICMS pesava 20, a importância dele no jogo da vantagem, ele passa a pesar 15, ele cai o peso dele, mas, no entanto, o peso do IPI sobe de 48 para 51, o PIS/COFINS sobe de 6 para 7, e o imposto de renda mantém-se com peso relativo de 11 na vantagem tributária comparativa completa. Alguns segmentos têm o peso mantido, outros têm o peso, alguns impostos têm o peso mantido, outros têm o peso reduzido. Mas o que é importante é que o Estado, para manter a atratividade, ele tem que ter receita para cobrir os seus custos sociais. E aí é que é um problema. Há uma proposição no CONFAS para que a saída do imposto do produto do polo industrial fique em 7% e interestadual a nível nacional em 4%. Há uma proposição ainda em estudo para ver se pode dar um diferencial na saída para cá, que não seja 12, mas também não fique em 4. E se isso houver, a queda na arrecadação será amenizada, mas haverá queda na arrecadação e tem que haver uma compensação, que é esse fundo que estão criando aí. Certo. Ailson, você é representante do Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas. O Guido Mantega, o ministro da Fazenda, ele falou que essa medida proposta por ele será discutida, né, ainda, vai ter outra reunião até específica com o governador do estado do Amazonas.
E a declaração dele é que essa medida vai promover uma competitividade entre os estados. Qual é a sua posição em relação a esse comentário? Eu concordo com o Laredo que, como vai haver um equacionamento na alíquota, isso vai evitar essa guerra fiscal, porque vai haver a transferência no máximo de 4%. E o que nos preocupa é a questão dos produtos que têm IPI baixo, que aí sim nós não teríamos como competir com o pessoal do Sudeste. Nós temos zero aqui, mas nós temos uma logística desfavorável para colocar esse nosso produto no Nordeste. Nós não temos infraestrutura, o que encarece o preço do nosso produto no consumidor final, ou seja, no grande centro consumidor. E há uma política do governo de reduzir gradativamente tanto a alíquota de IPI quanto a de imposto de importação. Houve uma certa elevação agora por pressão de alguns estados, inclusive o nosso, de alguns produtos. Mas o que nos deixa com medo dessas medidas é a questão dos produtos que têm o IPI muito baixo lá fora e o imposto de importação. Nós acabamos de ter a notícia da aprovação de uma portaria interministerial para a produção de medicamentos. E nós sabemos que as alíquotas para medicamentos são baixíssimas. Será que esse polo vai vir para cá? Será que nós vamos ter empreendimentos querendo se estabelecer aqui diante dessa nova situação? Isso é o que nos deixa com medo neste momento em que o governo federal anuncia essa alíquota de 4% em todos os estados. Certo. E como nós havíamos conversado antes do programa, sempre a gente tem um bate-papo, falar para o nosso telespectador, que foi comentado, né? A questão dos empregos é algo que o governador Omar Aziz fala bastante, né? Que esse fundo que pretende ser criado, ele não vai compensar o desemprego que essa medida pode causar aqui no estado do Amazonas. Esse primeiro impacto do desemprego a gente tem que avaliar, porque tem a questão que pode não acontecer a perda dos empreendimentos, porque nós temos os incentivos, como já foi colocado pelo professor Laredo, que isso vai manter os empreendimentos aqui. Então, os empreendimentos já estão estabelecidos, tem aqueles que são da indústria de transformação, que tem um investimento fixo elevado, esses dificilmente sairão do polo. Então, verificar quais serão as medidas do governo para a gente sentir se realmente vai haver essa perda de emprego que o governador e o pessoal da Cefaz está colocando, visto que nós temos benefícios que mantêm as empresas aqui. E alguns produtos fabricados no polo têm imposto de importação elevado e o IPI também, o que faz com que os empreendimentos aqui estabelecidos se mantenham, não saiam daqui por causa disso. Na minha opinião, guerra fiscal nunca vai deixar de existir. Já está provado e comprovado que o político que não melhorar a economia, ele não se reelege. Então, no esforço para melhorar a economia, ele vai criar vantagens especiais para atrair investimentos. Isso é inquestionável. Essa brecha que está se fechando agora não quer dizer que vai acabar, entendeu? Então, é até salutar que o político procure atrair investimentos para os seus estados, porque isso gera negócios, isso aumenta a economia. O problema do Amazonas é que o Amazonas é um estado eminentemente produtor. Ele não tem para onde correr se ele não ficar com incentivo na produção. Se o incentivo fosse direcionado todo para venda, como se pretende colocar o ICMS na ponta do consumo, que nós, como técnicos, nós somos favoráveis, no entanto, sob o ponto de vista do Amazonas, ele é um desastre, porque o Amazonas é um estado produtor, não consome nem 2% do que produz, né? Então, nós temos que manter o incentivo à produção, que é o caso do pacote de incentivos que tem hoje no Polo Industrial de Manaus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses pacotes, eu vou pedir para o senhor explicar para os nossos telespectadores. Já já nós voltamos com mais Amazônia em Debate, aqui pelo canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida.